Hoje a gente vai mergulhar num padrão de pensamento que muitas vezes parece que é parte de quem a gente é, sabe? Uma coisa imutável. Mas a verdade é que as raízes disso são muito mais profundas e, o mais importante, podem sim ser transformadas. Vamos juntos nessa jornada da rigidez para uma mente mais flexível. Sabe aquela famosa frase, ah, eu sou assim, pronto? Quantas vezes a gente já não ouviu, ou talvez até já pensou isso? Pois é, essa frase que parece uma simples declaração é o ponto de partida perfeito para a nossa análise de hoje. Ela é um sintoma de algo bem conhecido na psicologia. Então, existe um nome para isso, né? É o que a gente chama de rigidez cognitiva. Basicamente, é a dificuldade de pensar em outras possibilidades, de ser flexível com as próprias crenças ou de mudar de ideia, mesmo quando aparecem novas informações. E aqui, gente, tem um ponto que é crucial entender. Isso não é um defeito de caráter, de jeito nenhum. A rigidez cognitiva, na sua origem, é um mecanismo de proteção. O nosso cérebro, lá atrás, aprendeu que criar regras bem firmes ajudava a sofrer menos, a navegar em ambientes que eram meio imprevisíveis. O problema é que esse programa de proteção ficou antigo e hoje a gente pode e deve atualizar ele. Então dá. Vamos começar entendendo direitinho como é que esse padrão aparece no nosso dia a dia, tanto nos pensamentos quanto nos sentimentos. Essa rigidez aparece de vários jeitos, né? É aquela coisa de não enxergar os tons de cinza, o famoso pensamento 8 ou 80, sabe? Onde uma coisa é um sucesso absurdo ou um fracasso total. É também aquela baixa tolerância com a incerteza, que faz a gente querer controlar tudo, o tempo todo. E olha que interessante, isso não é coisa da cabeça no sentido de ser uma escolha, tem uma base científica sólida. Não tem nada a ver com força de vontade. Esse padrão está ligado ao funcionamento do nosso córtex pré-frontal, que é a área do cérebro da flexibilidade, e a um sistema de ameaça, a amígdala, que fica superativo. É como se o cérebro estivesse o tempo todo operando em modo de defesa, literalmente. Ok, se isso é um padrão que o cérebro aprendeu e reforçou, a grande pergunta é: como é que a gente começa a construir mais flexibilidade? Vamos ver uma ferramenta super prática e poderosa para isso. Bom, esse aqui é um exercício clássico da terapia cognitivo-comportamental. A ideia aqui é genial. A gente para de tratar os nossos pensamentos como se fossem verdades absolutas e começa a tratá-los como hipóteses. Então a gente lista o que confirma esse pensamento, mas também o que vai contra ele. Só de fazer isso, a gente já começa a quebrar aquela certeza absoluta e abrir espaço para uma visão mais flexível. Agora, a coisa começa a ficar mais profunda. Sabe quando essas ferramentas parecem que não adiantam, que a rigidez continua ali, firme e forte? Isso geralmente é um sinal de que tem algo mais embaixo, um núcleo mais resistente. Pois é. E se lá no fundo, por baixo de toda essa rigidez do eu sou assim, existia uma crença central de não merecimento? Esse geralmente é o que a gente chama de núcleo duro do problema. E quando isso está em jogo, a lógica sozinha não resolve, porque não é um erro de lógica, é uma memória emocional muito antiga. E aqui tem uma coisa que pode até surpreender, que a pesquisa mostra. Para quem tem essa crença de desvalor muito forte, aquelas afirmações positivas do tipo eu mereço ser feliz, podem até piorar as coisas. O cérebro simplesmente rejeita isso, como se fosse uma mentira perigosa, sabe? E aí ele ativa ainda mais o sistema de alerta, reforçando a rigidez. Então, a chave para lidar com esse sentimento de não merecimento não é bem a autoestima, que depende muito do nosso desempenho e pode ser super frágil. A resposta está em outra coisa, na autocompaixão. Ela não depende de sucesso, depende da nossa humanidade. É a ideia de que o valor da gente vem do fato de sermos humanos e não de sermos perfeitos. Ok, mas e aí? Como é que a gente consegue manter essa flexibilidade nova, especialmente quando estamos perto da família ou em ambientes que puxam a gente de volta para os padrões antigos? A grande habilidade para isso se chama diferenciação. E não é sobre se afastar ou brigar, não. É sobre construir uma fronteira interna. É a capacidade de continuar conectado com as pessoas, ouvir o que elas pensam, mas sem se misturar com as emoções delas. É conseguir pensar, ok, isso é deles, a emoção é deles, e eu posso ter a minha, sem me perder. E isso nos leva para outra camada bem profunda, que é uma confusão muito comum que a gente faz entre o responsabilidade, que é algo saudável e que nos move, e a culpa, que é corrosiva e nos paralisa. E olha só que incrível essa diferença, olhando para o nosso cérebro. A culpa, gente, ela acende nosso sistema de alerta, a amígdala. O pensamento vira,
Eu sou o problema, e toda a nossa energia vai para a autopunição. Já a responsabilidade faz o contrário, ela ativa nosso centro de planejamento. O pensamento é focado, ok, essa ação não deu certo, e a energia vai toda para ajustar e consertar. Então, como praticar isso? Existe um protocolo bem direto. Primeiro, nomeie o fato, sem julgamento. Depois, localize qual foi a sua parte específica, a ação, não um defeito seu. Aí, planeje um microajuste, uma coisinha para fazer diferente. E, o mais importante de tudo, feche o ciclo. Diga para si mesmo, fazer isso já é o suficiente. Isso treina o cérebro a aprender em vez de se punir. E agora, a gente chega na parte final, que é entender como curar esse padrão interno pode, de fato, mudar o futuro, principalmente para as próximas gerações. Sabe aquela vozinha interna super crítica que vive apontando nossos erros? Então, essa voz não é quem a gente é de verdade. Ela é como um programa de computador antigo que foi instalado pela nossa família, pela cultura, para nos proteger um dia, para garantir que a gente seria aceito. Só que esse programa ficou desatualizado. E muitas vezes sem a menor intenção. São frases como essas que instalam esse programa nas crianças. Elas acabam ligando o erro à identidade da criança, à culpa. Ensinam que errar não é sobre uma ação, mas sobre ser alguém ruim. Isso gera vergonha e não aprendizado. A diferença aqui é gigantesca, né? De um lado, a correção que pune, foca na culpa, cria vergonha e, no fim, prejudica a conexão. Do outro, uma abordagem sem culpa, foca no que aconteceu, ensina uma habilidade para lidar com aquilo e, o mais importante, fortalece o vínculo. E olha, a ferramenta mais poderosa que um adulto pode ter não é ser perfeito, não é nunca errar, é saber reparar. Quando um adulto consegue admitir um erro, dizer, olha, eu falei de um jeito duro, me desculpa, a gente ensina para a criança a lição mais valiosa que existe, que responsabilidade não precisa de perfeição nem de vergonha, precisa de reparo e de conexão. Então fica muito claro que esse trabalho todo vai muito além de uma paz pessoal, né? Ao desmontar essa voz punitiva dentro da gente, não estamos só nos curando. A gente está, de fato, mudando o cenário emocional das próximas gerações. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para fechar, sem nenhuma pressão, sem precisar de uma revolução, só com a curiosidade de quem está aprendendo a se tratar com mais gentileza. Fica a pergunta: qual seria um único e pequeno passo que se poderia dar, hoje mesmo, para começar a atualizar um desses antigos padrões de proteção?